Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre substantivos. O que são substantivos? São palavras que nomeiam seres, visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos, ideias, ou seja, tudo aquilo que tem nome, todas as coisas têm nome, não tem? São substantivos, tá bom? Mesa, anjos, alegria, pesca, fadas, colher, Brasil, jogos, etc. Tudo, parede, luz, lâmpada, tudo que tem nome, todas as coisas receberam nome. Esses nomes são substantivos. E cada substantivo é classificado de uma maneira. Eu tenho substantivos primitivos, que são substantivos que dão origem a outras palavras. Por exemplo, terra, flor, pedra. Esses são primitivos. A partir deles eu posso formar outras palavras. E aí eu já vou ter os derivados, que são substantivos que se originam de outras palavras. Então, a partir de terra, por exemplo, eu posso formar terreno, terrário, né? E etc. A partir de flor, eu posso formar floricultura, florista, e etc. A partir de pedra, eu posso formar pedregulho, pedreira, e etc. Então, esse terreno, floricultura, pedregulho, são palavras derivadas de substantivos primitivos, ok? E, além disso, eu tenho substantivos que são considerados simples, ou seja, são formados por apenas uma palavra. Luz, mesa, chocolate, eu só tenho uma palavra aí. Esses são substantivos simples. E eu tenho substantivos compostos, que são substantivos formados por mais de uma palavra. Beija-flor, eu tenho duas palavrinhas aqui, ó. Pé de moleque, tenho três palavras. Pontapé, duas palavras também, ó, porque ponta é uma palavra, pé é outra. Eles estão juntos, mas são formados por duas palavras, tá? São dois radicais diferentes aqui. Eu tenho substantivos que são comuns, são substantivos que se referem a todos os elementos de uma mesma classe sem particularizá-los. Exemplo, flor, cadeia, luz, colher. Então, quando eu falo em flor, eu estou falando de flor de modo geral. Cadeira, cadeira de modo geral, luz de modo geral, colher de modo geral. Eu não estou particularizando ninguém. Por isso que são grafados, né? São escritos com letra minúscula. Já quando eu particularizo, eles são próprios, tá? São substantivos que se identificam, aliás, que se identificam não, que identificam um referente único, individual, diferente dos demais da mesma classe. Por isso, eles são grafados, ou seja, são escritos com inicial maiúscula. Isso é muito importante, todo substantivo próprio, ou seja, que vai dar nome a pessoas, a países, a cidades, a montanhas, a rios, a capitais, etc. Pessoal, sempre devem ser escritos com letra maiúscula, tá bom? Porque eu estou particularizando. Então, Luísa, por exemplo, o nome de pessoa, Marcelo, eles são pessoas que são individuais, são únicos. Existem vários Marcelos, existem várias Luísas, sim, mas cada um pertence a uma família diferente, então é um indivíduo diferente, tá bom? Brasil é o nosso país. Existem outras cidades, outros lugares com o nome Brasil? Existem, mas cada um com sua característica particular, diferente do outro, é individual. São Paulo, Monte Fuji e assim por diante, tá bom? Eles então são seres individuais, tá? São particularizados, tá bom? Concretos são substantivos que nomeiam referentes de existência autônoma, ou seja, não depende de outro para existir. E podem ser reais ou imaginários. Então, uma vez aquilo inventado, acabou. Ele vai ter existência para toda a vida. Por isso que é chamado de concreto. Pescoço, criança, fada, Deus, vampiro. Então, fada é um ser imaginário, né? A gente nunca viu uma fada, mas alguém criou uma fada e, na medida que foi criado, ela se perpetuou.
E existem até hoje em todos os contos que nós lemos, tá bom? A mesma coisa do vampiro. Deus, Deus é um ser existente, é o criador de todas as coisas, né? Mesmo que você não acredite nisso, para quem acredita, ele tem a existência autônoma, tá? Abstratos são substantivos que nomeiam referentes de existência não autônoma, isso é, depende de outro para existir. É o caso dos sentimentos, das ações, das qualidades. Alegria. Para que haja alegria, precisa alguém para sentir alegria. A mesma coisa o esforço, a emoção, pesca. Pesca é uma ação. Para existir a pesca, precisa de alguém que vá lá e pesque, certo? Que faça a pesca. Azar e sorte são coisas que precisa de alguém para ter azar ou sorte, tá? Então, não tem uma existência autônoma. Alguém precisa existir para que essas coisas existam, certo? E temos os substantivos coletivos, que, apesar de estarem no singular, eles transmitem a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie, ok? Então, por exemplo, academia. Quando eu falo em academia, eu estou me referindo a vários artistas ou a vários literatos. Que são literatos? São os escritores que fazem a literatura. Há vários cientistas. Então, nós temos, por exemplo, para literatos, quando a gente fala Academia Brasileira de Letras, são vários escritores de livros que formam a Academia Brasileira de Letras. No o Oscar, por exemplo, existe a Academia do Cinema, onde tem vários artistas que fazem parte dessa academia, mas apenas um deles vai ganhar o Oscar, tá bom? Arquipélago, quando eu me refiro a várias ilhas, a um agrupamento de ilhas. Bando, quando eu me refiro a um agrupamento de várias aves. Cardume, agrupamento de vários peixes. Colmeia, de abelhas, cordilheira de montanhas. E assim por diante. Existem mais coletivos que vocês verão, né, mais exemplos deles lá na gramática de vocês, tá bom? Aqui eu só coloquei alguns exemplos para vocês verem que é uma palavra que está no singular, mas por trás dela existe um agrupamento de vários seres da mesma espécie. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos treinar bastante. O mesmo substantivo, ele pode ter várias classificações dessas que nós vimos, tá bom? É isso.